Olá, gente. Meu nome é Gerson Patrocínio. Eu sou mergulhador profissional, assistente social, também escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Também professor de EBD. Vamos lá para a nossa lição de número 3. Essa lição aqui é mais para os professores, tá? A lição, hoje é dia 20, sábado, dia 20, amanhã é dia 21 de julho de 2024. Então vamos lá para a nossa lição. O título da lição diz assim: Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Esse título é muito importante que você, professor, faça esse comentário, sempre comece a sua lição demonstrando falando sobre o título e também comentando sobre o subtítulo. Nunca deixe de falar e de comentar também sobre a verdade prática e dizer também para o aluno o porquê que essa lição é importante, tá? O porquê que essa lição é importante e o que se espera, né, dessa lição do dia de hoje, do dia que está sendo ministrada a aula. Isso aí eu acredito que seja uma coisa é algo que eu sempre faço nas minhas aulas, no discipulado e também nas lições de EBD. Então aqui está falando, o título fala Ruth e Noemi, ou seja, vai se tratar desses dois personagens que será estudado, que elas são entrelaçadas pelo amor. Isso aqui é muito importante. Essas duas mulheres, elas foram entrelaçadas por esse sentimento, pelo amor. E aqui nós podemos destacar, então, a importância desse amor. Materialmente falando, uma não tinha o que oferecer à outra, mas ambas viu que o que tinham mais importante na vida era uma a outra. Ou seja, não era bens financeiros, né? O amor, ele tem essa função. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, você vai ver a importância do amor e como Deus, ele almeja, ele deseja, ele quer que verdadeiramente as pessoas elas sejam entrelaçadas pelo amor. Em se tratando do propósito dessa lição, qual o propósito dessa lição aos meus olhos, né? Eu percebo que essa lição, ela é muito importante para nós averiguar a nossa vida, os nossos relacionamentos, como nós estamos entrelaçados às outras pessoas, como se dá as nossas relações familiares, como tem sido a nossa relação com as nossas sogras, com os nossos parentes, com as pessoas que estamos envolvidos. Certamente Deus, ele almeja que todos nós estejamos entrelaçados por esse sentimento, entrelaçados pelo amor. É tanto que a palavra primeiro, os dois maiores mandamentos é justamente sobre o amor. Primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o seu entendimento. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Você vê que o amor, como escreveu o apóstolo Paulo, o amor não faz o mal. O amor só faz o bem. Por isso, em Romanos, ele diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, o amor é algo que a gente deve dever às pessoas. Nós devemos, realmente é um dever, tá? Devemos amar as pessoas. Você vê que o amor, ele tem o sentimento maior, ou seja, o principal e o maior dos sentimentos. E Deus interessante que Deus não quer somente que nós o amemos, mas também amemos todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de vivência. A introdução, logo aqui na introdução, você vai ver que o autor vai dizer que ele já tem nas últimas duas lições, não, na lição 1 e na lição 2,
Ele vai dizer aqui que ele trouxe uma visão panorâmica. E agora ele vai trazer uma visão por menores. Ele vai trazer uma lição mais específica, ou seja, ele vai tratar mais daquele cotidiano. Então, ele demonstra uma das coisas principais aqui que ele quer destacar logo aqui na introdução, é esse amor que uniu Noemi e Ruth. Isso aqui é muito importante. O amor desde a antiguidade, ele segue unindo pessoas. E você vê que quando Deus ele une pessoas por esses sentimentos, não é só o sentimento entre homem e mulher. Não é só sentimento entre pais e filhos. Existe o sentimento puro, verdadeiro. Eu tenho pessoas que eu amo demais. Com pessoas que não são pessoas, né, não só pessoas que fazem parte, assim, que são do meu sangue. Né? Nós aprendemos a amar as pessoas, principalmente pelas qualidades das pessoas. Né? Então eu acho que as duas eram pessoas de extremamente qualidade, Ruth e Noemi. Amar a todas as pessoas, independente das suas religiões, independentemente da sua crença. Nós temos que amar independentemente da sua identidade sexual. Eu ontem mesmo estava me lembrando de um amigo meu que infelizmente veio a falecer. Era um homossexual, mas uma pessoa de um coração maravilhoso. Eu chorei ontem mesmo, fiquei me lembrando dessa pessoa, que era um amigo, uma pessoa que eu tenho certeza que ele amava ele amava mesmo as pessoas, destilava amor e não era uma pessoa rancorosa, sabe, por sofrer preconceito, era uma pessoa extremamente boa, né? Então, a gente temos que amar todas as pessoas, independente da opção sexual, da religião, da crença, tá? Vamos lá, tópico 1 trata a proposta de Noemi. O que se principalmente vai falar aqui nesse tópico 1? Esse tópico 1, como eu estava falando aqui, a proposta de Noemi. Qual era a proposta de Noemi que ele vai narrar aqui? A proposta de Noemi é a proposta que Noemi fez para as suas noras, não é isso? As duas noras ali acompanhavam, quando Noemi decidiu voltar para Belém de Judá, porque ouviu que a terra estava ali manando, não estava produzindo, Deus estava dando fartura a Israel. O que elas decidiram? Elas decidiram partir da sua terra. A Noemi decidiu ir para Belém de Judá e as noras se condoeram muito, ficaram apegadas a ela, tá? Agora, gente, imagina, aqui pela revista, na lição anterior, acho que na primeira lição, estava nos dando a informação de que Noemi, quando ela decidiu voltar para Belém de Judá, para a sua terra de origem, ela estava a 120 quilômetros de distância. Você imagina para uma pessoa, né, idosa andar, caminhar por 120 quilômetros, né? Passar por lugares áridos, desertos, vai passar por perigo de animais, tanto perigo, né? Até de homens fazem mal para ela. Então, era muito perigoso essa caminhada, tá? 120 quilômetros não é brincadeira, é um lugar muito distante. Então, imagina vocês, agora, essa mulher caminhando sozinha. Com certeza, certamente também, a Ruth e a órfã se sentiu o desejo nesse coração, até de acompanhar a Noemi. Primeiro, claro que a gente sabe que teve uma ação de Deus, teve uma comoção por tudo que Noemi estava passando, mas também tinha esse perigo dela caminhar esses 120 quilômetros a pé até Belém de Judá. Além do esgotamento físico, como que essa mulher iria prover as suas necessidades durante essa caminhada?
Então, é um momento bastante difícil foi uma decisão realmente muito pesada, muito difícil de se tomar, eu acredito, e de muita coragem, porque 120 quilômetros de caminhada é muita coisa. Agora, é interessante você observar o seguinte, a Noemi não era uma pessoa muito velha, tá? Eu acredito que Noemi deveria ter mais ou menos a minha idade. Só que naquele período, as pessoas, quando chegavam em média, elas viviam 40, 45 anos, tá? Isso aí, se eu não estou enganado, foi uma informação que eu peguei na Bíblia de Aplicação Pessoal, da CPAD, tá? Se eu não estou enganado. As pessoas viviam em torno de 45 a 50 anos. Por quê? As pessoas tinham pouca água ali para beber e as pessoas não tinham noção da necessidade de água. O período era muito seco, era deficiência na alimentação. Então, uma refeição baseada em trigo, em coisas simples, em comida que não davam sustento verdadeiramente à sua alma, ao seu corpo, a ausência de água. Então, uma série de fatores ali realmente desgastando que as pessoas elas viviam um pouco. Então, acredito que Noemi, eu particularmente acredito que Noemi tinha na faixa aí de 40 a 50 anos, no máximo 50 anos, e a Ruth tem na faixa de uns 25 anos de idade, tá? Então, essa é a ideia, talvez menos, talvez 22, 25, mas acredito que ela ainda era uma pessoa jovem, com menos de 30 anos, e Noemi tem aí na faixa aí dos 30 anos. Então, era uma crise, subtópico 1, como está dizendo aqui, no subtópico 1 vai dizer assim, ó, uma crise em família. O que ele quer dizer com isso? Uma crise em família. É justamente porque o nome dos jovens, né, de Malom e Quilion, já significa alguns nomes que dão indícios de que eles eram pessoas doentes e eram pessoas, ou seja, pessoas enfermas desde o seu nascimento, ou desde a sua infância. Em que se baseia isso o autor dessa revista? Ele se baseia em aspectos culturais, porque naquele período o nome de uma pessoa ou de um recém-nascido ele era dado de acordo com um fato que estava acontecendo ou com um problema relacionado à sua deficiência, tá? Então, isso aí era um aspecto cultural. Existia também, depois foi se criando, ou também a ideia de dar nome aos filhos que tivesse um significado ou uma relação com Deus, tá? Então, se você for ver isso, se você analisar todo o contexto, você vai ver que era isso que dizia. Por exemplo, nós temos aqui o significado de Malom. Malom significa doença, de acordo com o que o autor está colocando, porque eu já vi outras definições de uma forma mais amena, não chegando a significar doença. E Quilion significa definhamento, ou seja, por isso que a ideia é de que realmente, desde de criança, eles tenham tido essas enfermidades, cresceram com essas enfermidades, e quando foi nesse período, eles tenham morrido ou desfalecido, sido mortos, ou vieram a óbitos por causa dessas enfermidades que foi uma coisa talvez congênita e adquiriu na sua juventude. Lembrando que isso aí são hipóteses, isso não é uma verdade, isso não é algo que seja literal, de fato, o que aconteceu. É importante deixar isso claro, porque daqui a pouco alguém vai começar a pregar e dizer, olha, eles morreram porque já estava escrito, por causa de uma enfermidade que eles tinham desde nascença. Se uma pessoa pregar dessa forma, vai estar errado. Se enfatizar dessa forma, vai estar errado. Isso aqui é
hipótese, porque está de acordo, no caso o autor aqui da revista, ele está dizendo que é uma questão aí de uma questão cultural, então possa ser que isso tenha acontecido, possa ser que não, tá? E aqui tem outras definições também dos nomes de Ruth, que significa amizade, só que na realidade eu já procurei outro contexto do significado desse nome, e segundo o que eu li por outras fontes, não existe um significado para esse nome, tá? Não existe uma definição para o nome de Ruth. Ele trouxe também uma definição aqui para o nome de Noemi, segundo o que consta aqui, ele colocou agradável. Eu já vi outra definição, tá? Que significa doçura. E eu gosto mais dessa definição, doçura. Por quê? Porque se você vê os escritos, quando ela chega à terra de Belém de Judá, as mulheres chamaram ela de Noemi. E ela vai dizer, não me chame Noemi, tá? Ou seja, não me chame mais doçura. Então, eu acredito mais nesse nome aqui. Então, é muito bom. Eu acredito mais no aspecto do nome ser chamado doçura do que agradável, mas tanto faz, tá? Tornou-se amarga. Ela vai dizer isso justamente porque ela vai dizer: não me chame doçura, mas me chame Mara, porque Deus, a mão do Todo-Poderoso, está pesando sobre mim. Então, eu acredito mais nessa chamada aí. Aqui, ó, tá preferindo ser chamada de Mara. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Tirando força, subtópico 2, tirando força da fraqueza. Como que é isso? Aqui, o que o autor vai demonstrar? Ele vai demonstrar que a Noemi, ela tirou força das fraquezas. Ou seja, ela estava no momento mais difícil da vida dela. E nesse momento tão difícil da sua vida, foi que ela tirou força. Ela tomou a decisão correta. Ela continuou caminhando. Sabe? Isso aqui é importante porque, gente, tem muitas pessoas que na situação dela, existem muitas histórias verdadeiras de pessoas que, em momentos cruciais, que passaram por situações parecidas, se suicidaram, cometeram besteiras, fizeram coisas que... Mas ela tirou força. Ela tirou força da sua fraqueza. Isso aí é uma lição para nós. Quem somos nós nos momentos difíceis? Quem somos nós nos momentos de adversidades, de lutas? Sabe? Quem somos nós quando chega o dia mau? Então é preciso atentar para os ensinamentos dessa mulher, dessa história, dessa mulher de Deus. Ela tirou força. Eu conheço uma história mesmo que eu fiquei chocado, abalado e muito triste quando eu li essa notícia no jornal online. Eu li uma notícia que ocorreu de uma mulher, não sei se num país aqui da América Latina, que o marido se separou dela, tá, só que ela tinha um filho. Um pouco tempo depois, não sei quanto tempo depois, mas ela foi mandada embora do emprego, ela ficou desempregada. Agora, aí aconteceu, perdeu o emprego, foi mandada embora do trabalho, e o dono do imóvel que ela morava de aluguel começou a implicar ela recebendo, querendo um aluguel de qualquer jeito. Essa mulher não tinha de onde tirar, não tinha de onde comer, não tinha de onde manter o seu filho. E ela foi para uma ponte. A polícia, para se jogar da ponte. A polícia teve lá, as pessoas, muita gente implorando para ela não fazer aquilo. Ela pegou o filho aqui nas mãos, pegou o filho aqui e se pendurou e se soltou. E ela caiu lá embaixo e infelizmente ela veio a óbito.
Infelizmente, as pessoas falharam, os parentes falharam, as amizades falharam, a sogra dela falhou. Todos falharam com essa mulher, sabe? Ah, mas quem sabe essa mulher era uma mulher difícil, era uma mulher problemática. E aí? E ainda que fosse, digamos que fosse, na pior das hipóteses, a gente vamos desamparar essa pessoa. É justo agora ela passar pelo que passou, sem ninguém ajudar, sem ninguém estender as mãos? Isso é uma falha muito forte mesmo. E eu fiquei extremamente abalado quando eu li essa notícia. Então, tirando forças da fraqueza, tá? Todas as pessoas, inclusive cristãs, estão sujeitas aos dias maus. Então a Bíblia sempre ensina isso. Aqui cita Eclesiastes 7,14, que diz: tem uns dias bons, a vida tem uns dias bons, mas quando vier os dias maus, considera, sabe? E todo mundo só quer viver o dia bom. E não vai acontecer, a Bíblia está sempre alertando, vai acontecer os dias maus. Esses dias mesmo aconteceu um dia muito triste, algo comigo muito triste. E forte mesmo. E eu me lembrei dessa lição que eu já tinha lido, né? Eu lembrei dessa lição, e ele cita aqui uma passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 13, que fala para que nós para que haverá o dia mal, né? Então, esse Efésios, Paulo escreve para a gente tomar todas as armadilhas de Deus, todas as armas de Deus, para que possamos suportar o dia mal. E ele vem inesperado. E eu particularmente nunca coloco Deus contra a parede. Quando acontece alguma coisa de ruim comigo, eu assumo. Eu tenho essa característica já desde de jovem. Eu nunca coloquei culpa em Deus por nada na minha vida. Então, aconteceu uma coisa muito ruim, mesmo que me abalou profundamente, mas eu não coloquei Deus. Eu sempre, para mim, eu falhei de alguma forma. Eu errei de alguma forma. Ou eu errei de alguma forma, ou eu falhei de alguma forma, ou Deus tem propósito naquilo. Eu penso dessa forma. Nesse caso mesmo, eu acredito que a falha foi minha. Como assim? Gente, uma das coisas que nós temos que fazer para proteger a nossa vida, para blindar nossas vidas de adversidades, é a oração. É a oração. Muitas pessoas estão passando por lutas, muitas pessoas estão passando por adversidade, porque não oram. Espiritualmente, a oração é uma blindagem, é uma proteção, pode ter certeza absoluta. E quando nós não oramos, não adianta ter porque título de presbítero, título de pastor, título não adianta nada não. Título pode até ter o título tem uma coisa, a proteção, a unção de Deus está sobre aqueles que oram. Tá? Então tem que ter oração, não é só uma vida de santidade, não é só uma vida de não pecar, não. Vida não te pecar, não, tá ótimo, você está uma vida sem pecar. Mas só em não orar, não ter uma vida de oração, você acaba estando em pecado. O que é o pecado? O pecado é o erro, um erro que você faz, que você comete. Então, não orar é um erro, que vai abrir uma brecha, que é muito perigosa para as nossas vidas. A gente perde a proteção de Deus. Não é só ser servo de Deus, pertencer à igreja de Cristo, não. Nós temos que manter uma vida de oração ali. Temos que orar todos os dias. Orar, pedir proteção a Deus. Vai sair de casa, voltar para casa. Ora a Deus. Ora a Deus. Porque isso é uma coisa muito séria. Claro que você vive uma vida de pecado. Uma pessoa que não vive uma vida, que não tem uma vida de oração e ainda vive em pecado, aí a situação, com certeza, vai complicar ainda mais. Subtópico 3.
do tópico 1, sem manipulação emocional. O que esse tópico vai demonstrar aqui? Vai demonstrar que, apesar de estar no momentos mais difíceis, no momento mais difícil da sua história, né? E ela chorava muito, estava para voltar para Belém de Judá, Órfã e Ruth estavam ali ao lado delas, prontas, né? Prontas, realmente se colocou à disposição de estar com ela, de ir com ela, acompanharem ela até Belém de Judá. Nesses momentos difíceis, há muitas pessoas que usam de manipulação ao seu favor. E o autor da revista aqui está mostrando que que Noemi, ela não fez isso, tá? Noemi, a exemplo de algumas pessoas, ela poderia até usar dessa opção, mas não, ela foi sincera. Noemi foi uma pessoa que não pensou nela nesse momento. Ela pensou nas suas noras. Ela não manipulou. Ela disse, ó, vai, voltem minhas filhas, voltem para a sua terra. Vocês são jovens ainda, vocês podem casar de novo. Eu não vou gerar mais filho para vocês, eu já sou idosa. Voltem para suas terras, casem-se de novo, formem suas famílias. Aí que as meninas se desesperaram mais ainda, choraram, ficaram no ombro dela, né? Então, Ruth, então, toma essa decisão de acompanhá-la. Não, insistiu em acompanhar, tal. Então, o que acontece? A parte principal aqui é justamente isso. A manipulação. Não houve manipulação, tá? Muitas pessoas se aproveitam das outras que sabem que são amadas. Isso acontece em todas as áreas, no ciclo familiar. Filhos, então, hoje em dia, o que mais manipulam os pais, porque sabe, principalmente a mãe, né, que é mais frágil nesse aspecto, para obter as coisas que querem. As crianças pequenas já sabem, já entendem o quanto são amadas por sua mãe, principalmente pelos seus pais, e manipulam. Acontece também a manipulação, às vezes, da esposa, da mulher, e sabe que o marido ama e manipula, sabe? E há uma série de manipulação, obviamente, também da parte do homem. Então, há uma série de manipulação aí que ocorre, porque pessoas, quando sabem que são amadas, fazem das pessoas que as amam como reféns, né? E muitas pessoas se tornam reféns desses sentimentos e são manipuladas por outras. Isso não é um exemplo de um homem e de uma mulher de Deus. Jamais. Isso não é um exemplo de um filho que seja cristão. Jamais. Um homem e uma mulher de Deus, seja ele na posição de filho, de nora, de sogra, seja lá qual for a posição, né? Ele jamais vai manipular. Isso aí de vários aspectos. A gente vê aqui na área sentimental, a manipulação sentimental e emocional. Mas há também a manipulação que vem por meio de poder, né? Há pessoas que têm poder e querem manipular. Há pessoas que têm uma posição eclesiástica e querem manipular. Há pessoas que têm um poder aquisitivo dentro da igreja também e querem manipular e querem tomar decisões, ser pessoas decisivas e por aí vai. Não é bem assim, tá? Tem, por exemplo, líderes, pastores, ou melhor, membros de igreja, muitas vezes, que quer ser obreiros, quer ser presbíteros, quer ser, sei lá, mas não foram ungidos por Deus, não foram separados por Deus, mas por causa do seu poder, da sua importância em algumas áreas da igreja, ou por causa do seu poder aquisitivo, acaba aí pressionando o pastor, o líder, para que seja separado. Ó, vamos lá para o tópico 2, já estamos aí há 30 minutos, e andar aqui o mais rápido possível para a gente terminar isso aí em 1 hora, tá? Vamos lá, a convicção amorosa de Ruth. Bom, aqui vai mostrar o tópico, aqui nesse tópico, a principal motivo é realmente demonstrar que o Ruth, ela tinha amor, uma convicção amorosa. Ela realmente sentia
um amor puro e leal por Noemi. Ela demonstrou, esse tópico aqui vai demonstrar que ela demonstrou esse amor. Né? Subtópico 1 vai dizer assim, ó, uma amizade provada e aprovada. Ou seja, a amizade dela foi posta à prova. Tem muitas pessoas que quando a amizade é posta à prova, não são aprovadas, não é isso? Mas aqui no caso de Noemi, a amizade foi provada. Como assim que essa amizade foi provada? Foi uma verdadeira, que havia realmente amor, né, nessa amizade. Foi justamente ao passo de que, segundo o autor aqui da revista, que Noemi dá a opção delas voltarem. E ainda dá argumento, ora, voltem. Mas não foi simplesmente volta, ainda deu argumento, ainda deu sugestões. Volte para a sua casa, volte para o seu lar, para a casa dos seus pais, porque vocês podem casar de novo, vocês podem formar uma família. O que ela está demonstrando? Ela estava demonstrando que lá na terra delas, praticamente isso seria impossível, né? Ou dificilmente elas iriam conseguir casar de novo. Havia uma possibilidade maior delas constituírem e casarem de novo lá na sua própria terra, com sua parentela. Mas esse argumento, apesar desse argumento, Ruth abriu mão. Ruth abriu mão e disse, não, aonde tu fores, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo. Aonde tu posares, posarei eu. Essa foi a decisão que ela tomou. Então, a amizade dela foi provada. E ela provou, com essas palavras, com essas atitudes, com essas ações, de que realmente ela amava, né, a Noemi. Ela estava convicta. Então, assim, quem somos nós quando, né, nós somos postos à prova? Isso não só nas relações interpessoais, né, mas também na nossa relação com Deus. Você vê que Deus, ele almeja que nós tenhamos um relacionamento de amor com Ele. E muitas vezes esse amor, o próprio Senhor Jesus Cristo me ensinou, né? Que aquele que ama, que o ama, é o que guarda os seus mandamentos. Falar que ama a Deus é fácil. Agora, quando você é provado, como que é guardar os mandamentos de Deus? Como que você vai provar isso? Quando tem algo para você fazer e algo, ou melhor, há uma sugestão de algo na empresa, no trabalho, seja lá onde for, na sua vida cotidiana, no seu campo eclesiástico, e você vê que algo aparece mas aquilo contraria a vontade de Deus. Às vezes é um costume dentro da igreja, alguém quer colocar a pessoa como líder, quer colocar isso, quer impor aquilo, seja lá, são várias situações em que contraria a palavra de Deus e você vai e aceita. Não, se está transgredindo os mandamentos de Deus, então você não ama a Deus. Aqui é o que o próprio Jesus Cristo falou, aquele que ama é aqueles que seguem os meus mandamentos. Então a prova das pessoas que realmente ama a Deus é seguir os mandamentos de Deus. Vamos ver uma coisa que é bastante crucial nos dias de hoje, né? Um dos mandamentos de Deus, nós sabemos que o casamento seja indissolúvel, ou seja, não pode haver separações entre casais cristãos. E o que mais nós vemos hoje são cristãos se divorciando. E se você for tratar desse assunto, tem neguinho que fica bravo ainda, né? Bravo, 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 bravo mesmo, com raiva mesmo. Mas é um fato. Uma pessoa que se diz cristã, que diz que ama a Deus e se divorciar, e aí eu estou tratando não dessa questão de adultério. Eu estou questão de pessoas mesmo que se decidem se separar
para começar um novo relacionamento, decidem se separar por causa de conflitos, por causa de problemas dentro do lar. Esses problemas a gente tem que sanar, nós temos que procurar a solução. Se Deus, um casamento, obviamente que quando Deus une o homem e a mulher, Deus sabe que haverá problemas, haverá dificuldades, haverá luta, haverá problemas que surgirão no casamento. É por isso que o casamento, ele estabeleceu que o casamento, ele fosse uma só carne. Porque se fosse para você, fosse fácil, né, o mandamento, não precisaria nem de mandamento. Casou e vai casar, é normal ser uma carne com uma pessoa. Se fosse normal, não é o normal. Não é o normal. É a luta, vem adversidade, vem muitas coisas, tá? Aí salve situações de agressões físicas. Eu, particularmente, uma mulher que está na carne, uma pessoa que já está transgredindo o mandamento. Porque uma pessoa que agride, espanca uma mulher, ou a mulher o homem, mas é um caso mais comum entre do homem agredir a mulher do que a mulher o homem, mas acontece também. Tá? E aí é bem complicada essa situação. Não só agressão verbal, mas também, melhor, não só agressão física, mas também verbal. E Lei Maria da Penha, né? Fala só, não só está categorizado ali as agressões, tá? Não é só uma agressão física, né? Tem a agressão sexual, tem a agressão de matrimônio, tem a agressão psicológica. Então tem vários tipos de agressão que realmente eu, como assistente social, apoio essa questão aí das agressões, não pode haver, tá? Agressão psicológica, pressão, isso aí é cruel, tá? Isso aí tem mulher que é frágil, que realmente é frágil. Não estou falando de mulheres fingidas, mulheres que são, por exemplo, atrizes, né? Verdadeiras atrizes aí que fingem. Não, realmente é dolorido mesmo, tá? As palavras, elas podem ser tão piores do que agressão física. Pode abater, matar, destruir uma alma, uma vida. Então tem que cuidar não só com um relacionamento entre homem e mulher, mas todos os relacionamentos têm que ser pautados no amor, no equilíbrio e na amizade. Vamos lá, subtópico 2, amizade na adversidade. Ou seja, aqui vai demonstrar que a amizade ela prevaleceu na adversidade, né? Porque foi uma adversidade, né? E aí é bom a gente fazer uma diferença entre adversidades e problemas. Tem problemas que as pessoas criaram e tem as adversidades, que são problemas que surgem inesperados. São problemas difíceis de solucionar, que trazem sofrimento, que trazem dores, mas é algo que a pessoa não tem culpa, não teve participação, não foi algo que é um erro que a pessoa cometeu, foi algo que parece até injusto, mas a vida é assim, é uma adversidade, algo de ruim que acontece e você está isento disso. Eu já passei por adversidade, já passamos por lutas sem eu ter nenhuma, sabe, participação nisso, mas eu sofri com isso. Eu sofri, sabe? Às vezes é os erros dos nossos pais, às vezes é o erro dos nossos cônjuges, às vezes existe tantos erros de pessoas, ou às vezes acontece uma fatalidade que ninguém tem culpa. Os caras, por exemplo, Malon, Quilion e Elimeleque, eles morreram. A morte deles trouxe sofrimento para essas mulheres, mas eles não tiveram participação. Certamente eles queriam estar vivos, amando suas esposas e protegendo suas esposas, mas infelizmente tem coisas que fogem à nossa alçada e infelizmente eles vieram aí a óbito, eles vieram a morrer. Então elas passaram aí por essa adversidade. E aqui ele traz uma passagem de Salomão que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17, versículo 7. Aqui ele está demonstrando esse versículo de Salomão, né? Uma passagem importante,
na qual diz que o amigo, ele em todo momento, o amigo que ama de verdade, ele estará contigo e ele será um irmão na adversidade. Às vezes acontece de você ter um irmão, né? E na verdade, os seus irmãos e uma pessoa de longe que não é do seu sangue, sabe? Te apoiar muito mais do que família. Essa questão aqui de irmãos, sempre vamos trazer para a família, tá? Então, há situações em que pessoas, né, de longe nos ajudam mais do que os nossos irmãos. Então, assim, a amizade, ela é muito importante. Importante cultivar as amizades. Eu sei que muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho amigos. É difícil fazer amigos. Gente, não importa se as pessoas não é, se você, tipo assim, não tem alguma pessoa que não considera meu amigo. Seja um amigo dessa pessoa. Seja amigo das pessoas próximas. Não espere que as pessoas sejam suas amigas. Seja amiga dessas pessoas. Eu posso dizer, como cristão, que eu tenho pessoas amigas, que não muito amigas, muito chegadas. Eu não, amizade, gente, não precisa tá aqui no coração, tá? Não precisa, tipo, eu considero pessoas amigas. Eu considero, não preciso de, tipo assim, que eu penso, que eu admiro mesmo, sabe? Eu não preciso estar lá todos os dias na casa dessa pessoa para demonstrar que eu tenho consideração por ela, que eu considero ela como irmão. Não precisa disso. Eu penso particularmente, não. Tem pessoas que eu não estou na casa delas, mas eu considero essas pessoas amigas. No momento que precisar de mim, eu estarei lá. Só não irei ajudar se eu não puder. Só não estenderei as mãos que eu não puder. Não teve ninguém que dependesse de mim e que eu não estendi a mão. A nossa amizade. E Deus, ele traz uma profundidade muito grande em relação a esses ensinos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou que a nossa ajuda, a gente deve ser, assim, próxima de todas as pessoas, né? A parábola do samaritano, né, que foi ali ajudado, sabe? Ou melhor, do samaritano que ajudou o levita, passou-se pelo aquele homem, foi pego ali, apanhou, foi jogado na estrada, assaltaram ele e tal, e passou um rabino, passou um mestre, passou isso, aquilo, e ninguém ajudou, o levita, ninguém ajudou, e passou o samaritano, foi lá e ajudou. E a palavra de Deus falou assim, vai e faz o mesmo, tá? Então, assim, independentemente de laço de sangue, até mesmo independente do grau de conhecimento, porque era um estranho, e na verdade, além de ser um estranho para aquele homem ali que estava no chão, que o levita, que o samaritano ajudou, além de ser um estranho, ele era uma pessoa que era de uma religião diferente, né? Então tem muitas coisas aí profundas que nós devemos pensar e analisar, que a gente vai ver que é muita profundidade. Vamos lá, subtópico 3 do tópico 2. Um amor prático. O que é isso aí? É um amor na prática. Muitas pessoas elas falam, o objetivo aqui é demonstrar que esse amor de, de Noemi, entre as duas, era um amor de verdade, tá? Você vê, nunca perca de foco o tema, né, que diz entrelaçadas pelo amor. E aí o tópico é Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, e ele vai aqui, o autor da revista, trazendo vários argumentos, né, em relação a esse amor, demonstrando que o quanto elas foram de fato entrelaçadas por esse sentimento. Então aqui nesse subtópico 3, o amor na prática, ela vai dizer que Ruth, elas chegam lá, eu achei isso muito interessante também, que eu já estudei muito o livro de Ruth, inclusive eu comento essa história de Ruth no meu livro, que é um exemplo, no caso, eu demonstro que Ruth e Boaz, no meu livro, demonstram que eles foram unidos com propósitos, né? Unidos com propósito.
E uma das coisas que me chamou a atenção, ele realmente destaca aqui também, que Ruth era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa ativa, era uma pessoa de ação, muito mais do que ativa, ela era proativa. Então, quando chegou lá em Belém, ela não ficou parada. Esse é o amor prático, né? Não é só o amor, tipo, eu te amo, eu vou... Não, não é o amor de verdade é o amor na prática. Muitas pessoas, eu até cito isso também no meu livro, que muitas pessoas dizem que ama, mas as suas atitudes são contrárias às suas palavras. Aqui não, ela demonstrou que amava em todo, só em ela ir acompanhar Noemi até lá, até a terra dela, 120 quilômetros, passar por esse desafio de animais, de falta d'água, de tanta situação, e chegar lá na terra de Noemi, isso aí já é uma prova, né? É uma prova prática. Agora, outra prova prática é essa situação de que quando o autor vai destacar aqui, que quando ela chegou lá, ela não ficou parada. Ela começou a trabalhar. Veja, Noemi ficou em casa, mas Noemi era uma pessoa, para aquele tempo, como eu falei, ela devia ter a minha idade, mas para aquele tempo, você pode acreditar que ela deveria, se botar ela hoje junto de mim, certamente a aparência dela talvez fosse até de ser minha mãe, tá? Ou minha tia, ou uma pessoa mais velha. Mas por causa daquele período, né? Aquele período muito difícil. Até eu, se eu tivesse vivido naquele tempo, nesse momento aqui, provavelmente eu já estaria morto, né? Então, o que acontece? O amor na prática. Ela estava em casa, ficou em casa, a Noemi ficou uma casa, arrumou uma casa lá para ficar. E quem saía para trabalhar era a Ruth. Ruth, ela se tornou, no caso ali, a provedora de casa. Então, é o amor na prática aqui, tá? E ela se prontificou, ela encarou a realidade, né? Ela não ficou em volta em expectativa, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, esperando o milagre de Deus. E tem muita gente assim, que fica esperando o milagre de Deus, ora e espera que as coisas vão acontecer. Não, irmão. É orar e é ação mesmo. Põe a mão no arado, porque você pode até orar, mas Deus não vai fazer as coisas cair do céu, não. Você vai orar e você vai entrar em ação. É oração e ação, tá? Ao mesmo tempo. Não espere que vai cair do alto, não. Só orar que as coisas vão acontecer, porque realmente não vão, tá? A palavra de Deus, aí ele vai trazer uma coisa aqui bem interessante. Ele vai dizer que a palavra de Deus, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Esse é um dever das pessoas ricas, né? Eu acho que esse dever, eu acho que essa parte aqui deveria ser muito enfatizada, tá? As pessoas que têm posse, não só ricas, poder ajudar as pessoas, né, mais humildes. A grande questão que eu vejo é que, infelizmente, existem muitas pessoas também que são humildes e são acomodadas. Querem as coisas, mas não querem trabalhar. Eu acredito que seria muito importante para a igreja ela trabalhar, ser mais dinâmica, fazer palestra de trabalho, fazer palestra com dinâmica para os jovens, ela trazer mais, sabe, ela trabalhar mais essa questão motivacional, sabe, mexer com jovens, sabe, motivar as pessoas a trabalhar. Eu acredito muito nisso. Tem muita gente também que é muito preguiçosa dentro da igreja. Muita gente preguiçosa. Essa mulher aqui é um exemplo, a Ruth, né? Porque a Noemi são pessoas de atitude, pessoas de oração, pessoas que realmente convertidas, pessoas de ação. Tem muita gente boa dentro da igreja, muita gente trabalhadeira, muita gente de ação, mas também tem muita gente preguiçosa. Eu acho que você, quando se converte ao Evangelho, tem que haver uma mudança, porque a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela condena mesmo a preguiça, tá? A Bíblia, isso é um pecado, isso está lá em Provérbio. É um pecado mesmo, é um pecado de verdade, tá? Então não fica aí achando que é normal uma pessoa ser preguiçosa, não é o jeito dela não, filho. Você está vendo uma coisa para fazer e não faz, está desempregado e não procura emprego, tem uma família para sustentar, o filho às vezes chega a 18 anos, terminou o ensino
o ensino médio, não quer fazer uma faculdade, não quer continuar estudando. Estudo é trabalho, você está trabalhando, tá? Não quer procurar um trabalho fora. Já tem outros que é uma maravilha. O camarada trabalha fora, o cara faz faculdade, o cara presta concurso público, sabe? É uma pessoa hiperativa. O que se espera dessa pessoa? Progresso. O que se espera dessas pessoas? Que ela vai ter um futuro brilhante, que ela vai conseguir chegar a lugares altos. Então tem que haver esse ensino. Dentro da igreja tem que haver palestra, ensinar. Você, amanhã, para você ter, você tem que plantar hoje, enquanto você é jovem. A Ruth, ela teve um destino, graças a Deus, um destino maravilhoso. Se casou com um homem que eu admiro muito, Boaz. Eu escrevi sobre ele, escrevi também as qualidades dele. E é um homem que eu admiro muito. É assim, essa menina, a Ruth, uma mulher, era uma jovem muito trabalhadora, muito ativa, e ela fez jus ao que ela conquistou na vida dela. Ela fez jus, muito merecida. Uma mulher, uma pessoa assim que eu particularmente, desde quando eu me converti ao Evangelho, que eu sou um fã de assim, mesmo, muita coisa de Ruth. Eu sou apaixonado por essa jovem, pela história dela, pela pessoa que ela é. Realmente, assim, sou admirador demais dessa mulher. Então vamos lá para o tópico 3, a convicção da mulher. A convicção da mulher. Aí entre vírgula, o teu Deus é o meu Deus. O autor aqui vai dizer, vai demonstrar que ela chegou a um ponto que ela era uma pessoa, né, que estava convicta. Aqui nesse tópico que ele está dizendo, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, está demonstrando o quê? Que era uma pessoa convicta. Só que isso aqui é muito importante, porque ele vai falar da convicção dessa mulher, quando ela traz essa frase, e ele vai demonstrar que ela tinha uma fé fervorosa, ela tinha uma fé inspiradora, e ela tinha uma sensibilidade, aqui no caso de Noemi, né, sobre liderança. Então o que acontece? Ela tinha uma fé, no caso Ruth, fervorosa. Mas assim, essa expressão, o teu Deus é o meu Deus, eu acredito que eu sempre olhei de outra forma, sabe? É uma convicção uma convicção, com certeza uma convicção. Mas quando ela expressa isso, quando ela expressa o teu Deus é o meu Deus, ali significa a conversão dela. Ela se converteu de verdade, ela se entregou a Deus. Ali ela já conhecia Malom, talvez já tivesse casado com ele há alguns anos e tal. Mas o momento em que ela realmente se converte, você vê que esses homens, assim, tem uma parte muito interessante também dessa lição, olhando agora, né, observando isso agora, que ela não, o Malom não obrigou nem Quilion, as suas esposas, a se converterem ao Deus de Israel. Porque você vê aqui, ela toma essa decisão agora. Já estava casada com ele há bastante tempo. E ela fala, o teu Deus, fala para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Ela tomou essa decisão, ela realmente se converteu nesse momento. Então, uma das coisas até que eu sempre analisei assim, falei, gente, que coisa maravilhosa. Às vezes, num momento de dor, de angústia, é um momento onde há as maiores convenções ao Evangelho. Quantas histórias de pessoas que, sabe, Deus usou até aquele momento de uma dor, de um sofrimento, para puxar aquela pessoa para si. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Deus trabalha muito dessa forma, tá? No momento sensível para alcançar os corações, porque muitas vezes as pessoas estão no auge da fama, no auge do sucesso, no auge disso, no auge daquilo, de repente acontece um baque. Opa, é para aquela pessoa acordar. A pessoa acordou. E aí, o que acontece? Eu vejo isso aí como a conversão, tá? Então, o texto diz assim, ó, subtópico U, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra a sua profunda devoção a Deus, sob cujas asas decidiu abrigar.
Você vê que a partir daquele momento ali, é importante o que o autor falou aqui, porque a partir daquele momento ali, foi uma decisão que ela realmente teve e seguiu em frente. Tá? Ela tomou essa decisão e seguiu em frente. Tem a maioria das pessoas que se converte ao Evangelho, ela não segue em frente, gente. Infelizmente, mais de 90% das pessoas que se convertem ao Evangelho não ficam na igreja. Isso foi um dado que nós colhemos quando eu era da ADIG, Assembleia de Deus na Ilha do Governador, e lá foi realmente feito fizeram uma pesquisa, né, os dados que eles já tinham de número de pessoas que haviam se convertido, e acredito que 10% das pessoas somente que se convertiam se mantinham firmes, né, até realmente se consolidavam ali como um cristão, né? Até se batizavam em águas, mas o passo de você se converter é o segundo passo é você se batizar em águas. Mas, e não é porque a pessoa se batizou em água, a pessoa vai ficar firme, é isso? Existe agora a consolidação, que é você... Eu me converti ao Evangelho, depois acho que com os 26 anos de idade, me converti ao Evangelho, estou aí até hoje. Mas a maioria das pessoas que se converteu naquela igreja, naquele período, às vezes se afastou da igreja, tá? E nós estamos aí para a glória de Deus, firme, forte, e desde o princípio ajudando pessoas aí, colaborando com a obra, com a fé dos irmãos. Vamos lá, tópico 2, subtópico 2, diz assim, ó, uma fé que inspira. O que está demonstrando aqui? Que Ruth teve uma fé que era inspiradora. Ou seja, tipo assim, melhor, essa parte aqui, ela tá falando que o Ruth, né, a Ruth, ela teve uma fé inspiradora. Mas essa fé, ela foi inspirada na fé da sogra. E isso aí eu também relato no meu livro. Olha só, eu não tinha nem lido essa lição, óbvio, né? Que meu livro já foi lançado há tempo. Mas assim, o que eu percebi? Poxa, eu percebi que Noemi, para ser uma pessoa, para Ruth, né, ter se convertido, com certeza ela era uma pessoa do bem, era uma pessoa amorosa, era uma pessoa sensível, uma pessoa que cuidava. As atitudes, então, de Noemi eram atitudes benéficas. Elas, com certeza, elas já tinham uma amizade e certamente já tinham uma admiração mútua. E não uma admiração mútua por causa de outras coisas, a não ser pelas qualidades que ambas tinham. Então eu acredito muito nisso. Eram ambas pessoas sensíveis, inclusive Boaz, né, que se casou com Ruth também. Eu narro isso no meu livro. Era uma pessoa que tinha, assim, muitas qualidades, muitas mesmo. Deus certamente uniu essas pessoas. Foram pessoas de qualidade, sabe, que tinham, sabe, pessoas nobres, sabe? Todas elas eram nobres. Engraçado, porque cada uma tinha como é que se diz? Deles, só, Boaz que era rico. Mas Ruth, apesar da sua simplicidade e humildade, era uma pessoa nobre. Era um nobre de coração. Os três tinham algo que era similar ao meu ver, que eram semelhantes, que eram próximos. Eles eram pessoas simples de coração. Eles eram pessoas nobres de coração. Então, essa fé, né, a vida de Noemi inspirou Ruth a se converter, a querer esse Deus, a querer vivenciar isso, né? Ter essa relação com Deus. Que fé é essa? Que Deus é esse? Mesmo na adversidade, Noemi estava ali com Deus. Era uma pessoa que tinha realmente uma vida aí, uma atitude inspiradora. E aí ele cita aqui uma passagem de Tiago, capítulo 2, Tito, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 3 a 5, né? Esse capítulo, essa citação é bastante importante, porque essa Tito é uma carta pastoral.
E o apóstolo ensina, dizendo para ele que as mais velhas sejam exemplos para as mais novas, tá? A gente vê muito, às vezes até o inverso disso. As mais novas sendo, em alguns casos, sendo exemplo para as mais velhas. Mas as mais velhas, elas devem ser, sim, um exemplo para mais novas e na maioria dos casos são, tá? Então você tem que ser um exemplo, mas só um exemplo, não só na roupa, sabe? Se cobra muito a roupa é importante sim, mas seja nas atitudes, na relação, seja no contato, seja no amor, seja em tudo, sabe? No seu lar, que sua vida seja uma inspiração. Tem mulheres aí, velhas aí, idosas, tá? Ou maduras, que são pessoas bem difíceis mesmo. Eu já vi pessoas que tratam mal seus namorados, seus maridos, melhor dizendo. Gente, isso aí é um péssimo exemplo, tá? Um péssimo exemplo, infelizmente, isso é um péssimo exemplo. Vamos lá, subtópico 3, sensibilidade sob liderança. Então, aí diz, as escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar na ressurreição de Jesus. Aqui esse subtópico aqui vai trazer a sensibilidade espiritual, né? A mulher, a gente sabe que ela tem essa sensibilidade. Isso não é fraqueza. A sensibilidade feminina não é fraqueza. Muito pelo contrário. Muitos homens querem se achar um machão. Mas nós precisamos da sensibilidade feminina. Você é tão machão, quer dizer superior, e você precisa da sensibilidade feminina. Você é superior porque você é superior. Nós precisamos da sensibilidade feminina. A própria mulher, ela precisa da sensibilidade feminina. Tá? Nós precisamos da sensibilidade feminina. Isso aí é um tempero para a humanidade, é um tempero para o lar. O tempero é aquele que dá sabor, que dá gosto. É muito bom a sensibilidade feminina. E a mulher, ela foi toda feita de uma forma diferente, né? A voz feminina é diferente, é prazeroso ouvir a voz feminina. O rosto da mulher, os aspectos são mais delicados. Tudo isso aí é muito importante, tudo isso aí é maravilhoso, né? Nós precisamos disso, precisamos, né, valorizar. E fala da sensibilidade espiritual. É verdade, você vê que na igreja, muitas mulheres, a maioria hoje das mulheres, elas da igreja é composta por mulheres. E uma coisa que um aspecto que eu acho interessante, isso que eu tive observando, que eu admiro mesmo isso há muito tempo. Ele tocou num aspecto assim que eu vejo, gente, como que pode? Por que a igreja tem mais mulheres do que os homens? Cadê os homens? Onde estão os homens? Então tem que valorizar realmente as mulheres. As mulheres, elas têm mais sensibilidade espiritual. E ele vai narrar aqui o fato, né, na revista, nós acabamos de ver, que ele vai narrar o fato de que quando Jesus Cristo ressuscitou, né, após a ressurreição, as primeiras pessoas a qual Deus, Senhor Jesus, se apresentou foi justamente as mulheres. E as mulheres foram, gente, as mulheres foram muito importantes no ministério de Jesus. É porque, de fato, não poderia se escolher mulher para ser discípulos, né? Os discípulos oficiais, porque é um momento de guerra, de luta, um momento que deveriam enfrentar, né, a morte, realmente o corpo masculino, toda a estrutura masculina, ele é mais apta para esses tipos de enfrentamento, principalmente daquela época. Mas nós temos aí muitas mulheres também missionárias no campo aí, tipo assim, passando até por muitas adversidades, muitas lutas aí pelo campo missionário afora e em todo o Brasil. Então as mulheres têm muita sensibilidade e que Deus continue abençoando as mulheres. E esse livro, esse trimestre, né, ele vai tratar de Ruth e Noemi, são os dois, vai destacar que são os dois livros, os únicos livros da Bíblia, de Ruth e Noemi não, Ruth e Esther, são os dois livros aí que tratam bíblicos, né, que tem nomes femininos, que tem nome de mulher. São duas histórias aí marcantes, maravilhosas. E eu tenho certeza que essas histórias aí, esses estudos, eles serão
fundamentais, já estão sendo fundamentais para nossas vidas e para o nosso aprendizado. Nós precisamos praticar, colocar esses ensinos em dias, se tornar pessoas melhores, tomarmos esses exemplos para nossas vidas, porque se a gente só estuda, só lê e não pratica, não coloca no nosso cotidiano, aí para nada serve. Nós estamos só jogando tempo fora. Então vamos moldar a nossa vida, não moldar no sentido de simplesmente ser aquele aspecto religioso, não, vamos procurar os princípios, os valores, os sentimentos, as qualidades que realmente narram nas escrituras por meio dessas mulheres, desses exemplos também de homem como Boaz, para nossas vidas, para nos tornar pessoas melhores, tornar-nos melhores, pessoas mais felizes, pessoas mais amorosas, pessoas mais sensíveis, pessoas mais espirituais, pessoas que emanam a presença de Deus, que aonde está, onde estiver, fazem a diferença. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui, passando esse período ministrando, e que essa aula, de certa forma, tenha algum proveito para a sua vida. Amém.